Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. É contigo, Senhor, que queremos passar estes próximos 10 minutos e por isso te pedimos que nos ajudes a recolher-nos nestes dias de tempestades, nestes dias em que tantas pessoas, talvez tu próprio que fazes oração comigo, tenhas sofrido os efeitos do mau tempo. Rezamos por todas as pessoas, rezamos pelas suas necessidades, com a certeza que nestes próximos 10 minutos o que o Senhor espera de nós é que falemos com Ele. E por isso nos colocamos na sua presença, na presença de Deus. Fala-me, Senhor, porque quero aprender contigo, com a tua vida, com a vida dos teus santos, das tuas santas. E é para eles que nós olhamos hoje. Hoje proponho que nos transportemos para o Japão, para uma colina no Japão, em tempos passados, no século XVI. E aí estão 26 cristãos, pregados em cruzes. É uma imagem assustadora, já sei, mas curiosamente não há ali nenhuma revolta, nem desespero, nem gritos de ódio, mas algo muito mais desconcertante. Há alegria. Um dos relatos deste martírio, o martírio dos mártires de Japão, que hoje nós celebramos na liturgia da Igreja, diz: quando as cruzes foram levantadas, foi uma coisa admirável ver a constância de todos. Alguns rezavam o Pai Nosso, outros cantavam salmos, outros repetiam serenamente: Jesus, Maria. E no meio deles está um homem chamado Paulo, é o seu nome de batismo, Paulo Miki. Não era estrangeiro, era japonês. Um pregador brilhante, com um discurso lógico, não era um fanático. Poderia ter salvo a sua vida se tivesse negado a sua fé. Mas quando estava elevado na cruz, aproveitou-se desse estranho palco e declarou diante de todos: digo-vos, portanto, que não há outro caminho para a salvação do que aquele que possuem os cristãos. E depois acrescentou algo ainda mais impressionante: eu livremente perdoo o imperador e todos os autores da minha morte. Como é que é possível Jesus falar assim quando se está a morrer? Como é que é possível falar assim durante um sofrimento tão grande? Só há uma explicação: este homem, Paulo Miki, e todos aqueles que o rodeavam tinham esta certeza de que não estavam a perder a sua vida. Estavam a ganhá-la. Estavam a ganhar uma vida eterna. Estavam a entregar a sua vida. O que mais impressiona nestes mártires não é esta coragem, como se fosse uma loucura. Não, é a sua fé. A fé que lhe dá uma paz. Diz esse relato deste martírio: nos seus rostos transparecia uma grande alegria. De onde é que vem? Uma alegria que nem a morte consegue destruir. Só pode vir de uma certeza muito profunda. Estar unido a Jesus, estar unido a Cristo, vale mais do que tudo. Mais do que o próprio corpo, mais do que a reputação, mais do que o futuro, mais do que a própria vida. E aqueles homens queriam estar unidos a Jesus. Também nós, Senhor, queremos estar unidos a Ti. E às vezes vivemos como se Tu não fosses aquela pessoa, aquilo que há de mais importante na minha vida. E talvez por isso tantas coisas nos podem roubar a paz, nos podem deixar inquietos. Pois hoje podemos pedir ao Senhor uma graça muito concreta. Dá, Senhor, essa luz ao meu coração para que nada fique acima de Ti. A estes mártires do Japão, o Senhor concedeu
aquele dom da fortaleza que sobressai na vida dos mártires, mas também é um caminho próprio para cada cristão. Talvez pensemos, bom, eu nunca serei mártir neste sentido, isto não é para mim. Mas podemos pensar noutro tipo de martírios que começam muito antes deste momento extremo, digamos assim, nas pequenas dificuldades e no modo como somos fiéis a Deus nessas dificuldades. Quando escolhemos dizer a verdade e viver nessa verdade, quando não alinhamos com uma injustiça, quando assumimos a nossa fé, quando somos capazes de perdoar como um cristão, quando permaneço íntegro, mesmo quando estou sozinho. Muitas destas coisas custam e podem ser um pequenino martírio, mas é isto que o Senhor nos pede. O Evangelho que lemos na missa de hoje fala-nos, por coincidência, da morte de outro grande homem, de São João Batista. 2 homens separados por séculos, mas unidos pela mesma liberdade interior e pelo mesmo amor à verdade. São Marcos relata-nos esse motivo da morte de João Batista. O motivo mais próximo foi precisamente o dizer a verdade a Herodes. Dizia João Batista a Herodes que não podia, não lhe era lícito ter consigo a mulher do seu irmão. E, claro, essa senhora que vivia com o Herodes odiava o João Batista e queria dar-lhe a morte, e no entanto Herodes respeitava João, gostava de o ouvir, porque João dizia a verdade. E até diz São Marcos que quando o ouvia ficava perturbado, mas escutava-o com prazer. Até que finalmente, conhecemos bem esta passagem do Evangelho, acabou por suceder a sua morte. Herodes acabou por mandar decapitar João Batista. João podia ter ficado calado. O outro, Paulo Miki, também poderia ter renegado a sua fé, mas nenhum deles negociou a verdade. E isto não é sinal de que são pessoas extraordinárias que não podemos imitar de modo nenhum, porque é preciso ser mesmo extraordinário para fazer isso. Não. Poderíamos enganar-nos e dizer, bom, se eu não sou capaz de dizer a verdade em coisas pequeninas, se até isso me custa, como é que eu seria capaz de ser fiel desta mesma maneira? Sim, é isso que Deus nos pede. A coragem cristã não é uma dureza, digamos assim, uma rijeza muito grande. Não. É um amor que se leva até ao fim. E o Senhor pede-nos esse amor até ao fim. Pede-nos um coração semelhante ao seu, que sejamos fortes com mansidão, que não sejamos pessoas agressivas porque achamos que temos a verdade e então somos agressivos com outros porque esses não têm a verdade e tornamos-nos odiosos. João Batista não era agressivo. Nem sejamos pessoas cobardes que digamos, bom, eu não vou dizer esta verdade a esta pessoa porque ela se pode sentir mal. Tem que estar as duas coisas unidas, a verdade e a caridade, como estava unida esta verdade e esta caridade no coração do Senhor. E isto é um dom que temos de pedir, é um dom que temos de pedir ao Espírito Santo. Pensemos, se nos perguntassem diretamente, olha, tu és cristão, és cristã, acho que ninguém teria problemas em dizer que sim. Mas depois, se nessa mesma conversa com uma pessoa que talvez não seja bem amiga, simplesmente conhecida, começassem a aparecer outras perguntas, mas então tu acreditas que é mesmo preciso ir à missa aos domingos? E o que é que a Igreja diz sobre a moral cristã neste aspecto ou naquele outro? Como é que é possível que... Às tantas, para não nos metermos em muitas complicações, poderíamos dizer, bom, isto não é bem assim, eu afinal só acredito em algumas coisas. Temos de pedir, Senhor, dá-me uma fé que se veja, que não tenha medo. No relato da martírio destes japoneses, há um momento muito bonito. Diz-se que um dos mártires, ao ouvir de outro que em breve estaria no paraíso, fez um gesto cheio de contentamento e todos olharam para ele. E quando olharam para ele, surpreenderam-se, porque estava feliz.
tinha a alegria de quem não tem medo de morrer. Não sei se haverá algum argumento superior a este. A alegria de quem não tem medo, quer dizer, um medo humano somos capazes de ter, não somos pessoas indiferentes, mas o nosso amor pelo Senhor há de ser capaz de superar esse medo. E assim acabamos estes minutos, olhando para uma pessoa extraordinária que amou sempre mais e que também superou todas as dificuldades que foram aparecendo na sua vida e sofreu também um verdadeiro martírio, apesar de não ter morrido dessa forma. Nossa Senhora, toda a sua vida foi uma entrega. Toda a sua vida foi viver na verdade e proclamar a verdade. Ao olhar para ela, damos-nos conta de qual deve ser a causa da nossa alegria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda por as pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.